Dando continuidade à primeira parte do vídeo, nós vamos conversar agora a respeito dos ajustes necessários para que nós sejamos capazes de fazer fotos satisfatórias usando uma câmera semiprofissional. Então, recapitulando, a gente vai precisar de um corpo. A esse corpo a gente vai atachar, vai encaixar uma lente, que é uma lente para macrofotografia, uma lente macro. E a gente sempre precisa de uma fonte de luz que esteja próxima à ponta dessa lente, porque no momento que a gente se posiciona para fotografar a boca do paciente, além da gente ter na cavidade bucal um local em que há uma dificuldade do processo de luz, nós também acabamos projetando uma sombra por sobre o objeto que nos interessa, que no caso são os dentes, a boca do paciente. Então, a ideia é que nós apresentemos alguns conceitos, algumas ideias cujo objetivo é tornar mais simples a compreensão de como deve ser feito esse ajuste para a fotografia odontológica. Então, sempre que eu comparo a foto feita com esquema de máquina semiprofissional com um celular, é óbvio que eu tenho uma qualidade melhor, eu tenho um custo envolvido muito maior, mas eu também tenho a necessidade de dominar o ajuste para que a fotografia ela atinja o resultado que eu desejo. Isso difere daquilo que a gente tem na maioria dos celulares, em que praticamente a gente vai optar por fazer o ajuste. Eu posso até instalar um aplicativo no celular para fazer um ajuste mais personalizado da foto que eu faço com o celular, mas normalmente isso não é necessário. E aí o que a gente vai ter é sempre aquela ideia, né? Eu pego esses equipamentos semiprofissionais ou profissionais, na primeira olhada do menu dessas máquinas já começa a aparecer um desespero, né? Na verdade, esses equipamentos eles têm algo que se assemelha àquilo que seria a cabine de um avião. Mas só que do mesmo jeito que no avião, o piloto, o copiloto, ele não tem domínio ou conhecimento ou de memória, sabe quais são as funções de todos os botões que compõem essa cabine de comando. Na verdade, existem equipamentos, existem botões, existem conexões que precisam ser ativadas em circunstâncias específicas. No dia a dia, o piloto ele vai ter a sua atuação limitada a 3 ou 4 ou 5 comandos que vão possibilitar que ele que ele navegue esse equipamento com segurança. Apesar da gente constatar a diversidade de ajustes que podem ser feitos também nessas máquinas fotográficas, a gente vai ver que a ideia é prover uma simplificação daquilo que a princípio parece ser muito e muito complexo para 3 fatores que são muito importantes e que estão relacionados a eu ter uma maior profundidade de foco, uma melhor nitidez e uma menor granulosidade na imagem que eu vou obter. Todos esses termos agora eles parecem um pouco fora de contexto, mas na medida que a gente chegar ao final dessa exposição, a minha pretensão é justamente esmiuçar cada um desses pontos: profundidade de foco, nitidez e granulosidade. E eu já adianto para vocês que quando eu estou tratando desses 3 fatores, eu na verdade estou falando daquilo que compõe o próprio esquema do ajuste da fotografia, em que eu vou pautar esse ajuste sempre pensando na coisa da abertura, da velocidade e da sensibilidade disso. Então esses 3 fatores, eles são conhecidos como o triângulo da exposição. Eu dominando esses 3 fatores, eu com certeza vou facilitar em muito minha vida na obtenção das fotos que eu desejo ter. É muito importante que nós entendamos que fotografar nada mais é do que, como a própria palavra diz, escrever com luz. Então, fotografia vem do grego photos, luz, grafos, escrever, e
vem daquela ideia bastante singela e de uma experiência que antigamente era até comum em algumas escolas, de se criar uma máquina fotográfica simplificada numa caixa de sapato ou eventualmente até numa lata de leite. A ideia é que nós temos que imaginar que a fotografia é um processo em que eu permito o ingresso da luz dentro do dispositivo e essa luz ela é capaz de sensibilizar, ela é capaz de pintar um sensor eletrônico, que é o comum aos equipamentos mais modernos, ou um papel sensível à luz, que é chamado de papel fotográfico, ou então também uma película fotográfica, um filme. Papel e película são coisas praticamente de museu, né? Então, na verdade, o que a gente tem substituindo, trazendo a resposta a esse estímulo de luz, hoje em dia são os sensores eletrônicos. Mas não importa, seja no esquema antigo, seja no esquema novo, o processo de fotografar tem a ver com eu deixar mais luz entrar ou menos luz entrar. Então, aqui uma lata que foi transformada numa máquina fotográfica. Se vocês atentarem, existe aqui uma lingueta, um papel que está colado à lata. E esse papel, quando levantado, ele vai cobrir esse pequeno orifício. Bom, como a gente faz esse esquema aqui dessa máquina você providencia um pedaço de papel sensível à luz de papel fotográfico, aloja esse papel no interior dessa lata. Nessa lata você faz um pequeno furo e cola essa lingueta. O que é o ato de fotografar aqui nesse esquema? Lata, papel e essa lingueta de papel. O esquema aqui é permitir o ingresso da luz dentro da lata. Isso vai acontecer quando a gente abaixa essa lingueta. Quanto mais rápido for esse movimento de expor esse orifício e voltar a cobrir, menor a quantidade de luz que vai atingir esse papel fotográfico. Por outro lado, quanto menor o orifício que existir na lata, também menor a quantidade de luz que vai ser capaz de atingir esse papel fotográfico. Então a gente aqui está à frente de duas coisas que são muito importantes, dois princípios que são utilizados nessas câmeras antigas, nessas câmeras rústicas, rudimentares, mas que também é a base do próprio processo de fotografia que ainda existe hoje, seja com uma câmera semiprofissional ou seja com o próprio celular. É o princípio de abertura e velocidade. Quanto maior a abertura, quanto maior o orifício que eu tenho nessa lata, maior a possibilidade de ingresso de luz. Quanto menor o orifício, menor a possibilidade de ingresso de luz. E isso, em certa medida, também é controlado pelo tempo que eu demoro com essa tampa, com esse orifício destampado. Então, abertura e o tempo entre manter isso fechado, abrir e voltar a fechar, é o conceito que nós temos nas máquinas fotográficas atuais, que a gente chama de velocidade. Então, quanto mais rápido esse movimento de destampar e tampar esse orifício, mais rápida a velocidade que eu estou usando. Quanto menor o orifício presente nessa lata, menor a abertura, menor ingresso de luz. Quanto maior o orifício, maior a abertura, maior o ingresso de luz. Quanto mais tempo eu deixo esse orifício destampado, maior será a entrada de luz nessa máquina. Quanto mais rápido eu for entre abrir e fechar esse orifício com esse pedaço de papel, menor vai ser o ingresso de luz. Então esse é o nosso binômio. E o grande segredo da fotografia é justamente encontrar um equilíbrio nesse processo. É justamente fazer com que esse equilíbrio ele nos garanta que aconteça uma exposição ideal. Ou seja, meu objetivo na fotografia é ter a quantidade exata de luz que vai me permitir
criar uma exposição correta. Velocidade, abertura são fatores importantes para que eu consiga ter uma correta exposição. Essa exposição, eu julgo que ela é correta quando ela me permite identificar o objeto que eu estou avaliando. Então, aqui nesse caso, nessa fotografia, a gente pode julgar que essa foto ela está cumprindo o seu papel. Então, na medida em que eu tenho a possibilidade de visualizar os detalhes que vão me auxiliar num diagnóstico, num planejamento, eu tenho aquilo que a gente que é considerado uma exposição correta. Então, olhando essa foto, a gente é capaz de identificar diferentes tons do tecido gengival, a gente é capaz de identificar variações de cor em um mesmo dente, assim como é capaz de visualizar as variações de cores entre os dentes, detalhes de translucidez, textura e tudo mais. Isso a gente vai chamar de exposição correta. Na medida em que eu tenho uma quantidade de luz em excesso chegando no interior da máquina fotográfica, a gente vai dizer que existiu uma sobreexposição. Agora, aquilo que é o nosso objetivo no uso da foto pode ser difícil de ser conquistado, de ser conseguido, na medida em que eu tenho uma dificuldade de distinguir variações de cor no dente. Eu tenho dificuldade de distinguir variações de cor entre os dentes. E a própria diferença de cor do tecido gengival, ela também não está tão presente quanto nessa foto que a gente julga que tem uma exposição correta. Da mesma forma, a falta de luz no interior dessa máquina também vai fazer com que o meu objetivo de ter a informação da foto me auxiliando no diagnóstico, no planejamento, fique comprometido. Essa situação em que há pouca luz a gente vai considerar como sendo uma subexposição. Então, eu não quero sobreexposição, eu não quero subexposição, eu quero uma exposição correta. E essa exposição correta, de novo, ela é ditada por três fatores principais, pelo controle de três fatores principais, que são a abertura, a velocidade e a sensibilidade ISO. Quando eu penso em exposição correta, de novo, eu vou lembrar da minha máquina fotográfica feita na lata de leite ou na lata de bolacha. Quanto maior o orifício presente nessa lata, maior a possibilidade de ingresso de luz. A gente vai transpor esse conceito para aquilo que nós chamamos hoje de abertura. E também, usando o exemplo da latinha, quanto mais rápido eu for entre abrir e fechar, expondo aquele orifício presente na lata, maior vai ser a velocidade que eu usei. Quanto mais lento eu for nesse movimento de abrir e voltar a fechar, maior a exposição que eu vou garantir de luz, maior a quantidade de luz que vai ser capaz de entrar nessa lata. Então eu preciso controlar esses dois fatores. A velocidade entre abrir e fechar esse orifício e, ao mesmo tempo, o diâmetro desse orifício que está presente. Nas máquinas semiprofissionais e nos próprios equipamentos tipo câmera fixa, com lente fixa ou mesmo celular, aplica-se o mesmo conceito. E esse conceito que é a relação entre abertura e velocidade, que na latinha tem a ver com o diâmetro do furo que é feito nessa lata, nas câmeras semiprofissionais, esse orifício ele é controlado por um dispositivo que é chamado de diafragma. Esse dispositivo está localizado no interior da lente. Quanto mais fechado esse orifício, menor a quantidade de luz que entra. Quanto mais aberto esse orifício, maior a quantidade de luz que consegue entrar. A velocidade é controlada por um outro dispositivo. Esse está localizado no corpo da máquina fotográfica, então está localizado aqui dentro do corpo, e é chamado de obturador.
Então esse obturador ele funciona como se fosse uma cortina que desnuda, que torna visível para a luz o sensor, a película, o papel fotográfico, aquilo que estiver sendo responsável por captar a informação, captar a energia luminosa. Então, a gente sempre trabalha com esses dois fatores, abertura e velocidade. Quanto maior a abertura, maior o ingresso de luz. Quanto menor a abertura, menor o ingresso de luz. Quanto mais rápida for a velocidade, menor o ingresso de luz. Quanto mais lenta for essa velocidade, isso vai permitir que exista o ingresso de uma quantidade maior de luz. Então aqui uma foto que exemplifica o que é o diafragma, essa estrutura composta por diferentes lâminas, que na medida em que essas lâminas vão se aproximando, vai se afunilando o espaço que existe aqui e você consegue ter essa variação. Uma ampla abertura, então uma abertura grande, versus uma abertura pequena, que é aquilo que a gente vê aqui na parte inferior direita. Essa nomenclatura que define a abertura, ela traz um pouco de confusão, porque sempre que eu estou falando de uma abertura grande, eu estou me referindo a um número pequeno. Então, aqui, f1.4, f1.8, f.2 dariam a ideia de que seria uma abertura menor do que aquela que eu tenho, por exemplo, num f22. O detalhe está em que, nessa nomenclatura, a gente sempre trabalha com uma fração. Então, uma abertura grande é, na verdade, um número dividido por 2. Um número dividido por 2 é um número maior do que 1 dividido por 22. Então, sempre que a gente pensar em abertura pequena, a gente pensa num número grande. Sempre que a gente pensa numa abertura grande, a gente pensa num número pequeno. E o controle dessa abertura ele pode ser feito ou na lente, isso era comum nos equipamentos mais antigos, ou então no próprio corpo. Então vamos lá. O diafragma está contido na lente. Como esse diafragma vai se comportar, o controle dessa abertura maior ou menor é feito aqui no corpo da máquina, nos equipamentos mais recentes. Esse vídeo ele é muito feliz porque ele mostra a sincronia daquilo que acontece entre no momento que a gente faz a fotografia, aquilo que acontece dentro da lente e dentro do corpo. Então, dentro do corpo, vocês veem aqui que há um espelho, né, uma tampa que está protegendo o sensor que está lá atrás. Eu disparo, esse espelho levanta e uma cortina aqui atrás, ela passa de um lado para o outro. Isso é o obturador. E ao mesmo tempo, né, você tem, controlado pela máquina, você tem a lente que está aqui o mais aberta possível, atingindo a abertura definida no controle. Então aqui, esta velocidade do obturador, ela foi de 1 dividido por 2000, então 1 segundo dividido por 2000, e a abertura utilizada foi F16. F16 parece um número grande, mas vamos lembrar que na verdade isso aqui é F1 sobre 16. Então é uma fração e não o número inteiro. Então, números pequenos representam uma abertura grande e números grandes representam uma abertura pequena, como a gente é capaz de ver aqui do lado esquerdo. Na medida em que eu uso uma velocidade lenta, a tendência é que o objeto que está em movimento ele adquire um aspecto de borrão. É isso que a gente está vendo aqui do lado esquerdo. Uma velocidade intermediária traz um pouquinho mais de nitidez. Agora, se eu quero ter uma excelente nitidez, então o que é engraçado nessa foto é que este brinquedo ele está girando. Só que a sensação que eu tenho é a de que o objeto está parado. Na verdade, o movimento desse objeto foi congelado pelo uso de uma velocidade muito rápida. Tudo bem? Então, para a gente é conveniente o quê? Utilizar uma velocidade que não precisa ser aquela velocidade, por exemplo, de quem fotografa carro de Fórmula 1 ou moto velocidade.
ou qualquer esporte em que haja um movimento muito intenso de atletas, da bola e tudo mais. Por quê? Porque, de novo, nosso objeto de trabalho, nosso objeto está parado. Então é muito tranquilo a gente controlar a posição e pedir que o paciente ele fique parado durante um certo tempo. Então o fator velocidade ele não é tão importante assim. A única coisa que a gente tem que atentar é que a gente tem que usar uma velocidade suficientemente rápida para que a nossa respiração, no momento que a gente está fotografando, não chacoalhe a máquina, não mexa a máquina. E aí vou colocar para vocês no final da aula justamente o nosso padrão de velocidade, que está em algo em torno de 1 segundo dividido por 200, tá bom? E aí a gente convenciona chamar isso de velocidade 200. Vamos fazer o seguinte exercício. Vamos considerar que a exposição correta corresponde ao ato de preencher este copo de uma forma adequada. E o que é preencher este copo com água de uma forma adequada? Eu não quero que falte água e, ao mesmo tempo, eu não quero que essa água extravase. Tudo bem? Então, se a água extravasa, a gente vai dizer que a gente tem uma sobreexposição. Se falta água, eu vou ter uma subexposição. E o que eu quero é uma exposição correta, para eu ser capaz de identificar adequadamente o objeto. Na medida em que eu abro mais a minha torneira para encher esse copo, é óbvio que eu vou gastar um tempo menor para encher esse copo do que quando eu deixo essa torneira quase que fechada, caindo uma quantidade mínima de água no interior do copo. Então, na medida em que a torneira está muito aberta, eu preciso de pouco tempo para encher o copo. Na medida em que essa torneira está quase fechada, eu vou precisar de mais tempo para encher esse copo. Mas o meu objetivo é encher o copo. O tanto que esta torneira está aberta, a gente agora vai fazer a correlação aqui, vai indicar o quê? Eu, por exemplo, estou usando a minha lente com uma abertura muito grande. Uma abertura intermediária e uma abertura bem pequena. Aqui eu tenho um ingresso de muita quantidade de luz ao mesmo tempo, uma quantidade intermediária e uma pequena quantidade de luz. Por conta disso, eu vou precisar, para conseguir encher esse copo, de uma velocidade do obturador que é muito mais prolongada do que, por exemplo, quando eu uso uma abertura intermediária. E essa abertura, por sua vez, também vai ser mais prolongada do que quando eu uso uma abertura muito grande. Então agora vem um conceito que é importante. Eu tenho várias formas de encher esse copo, eu tenho várias formas de conseguir essa abertura, essa exposição correta. Essa fotografia que ela tem um aspecto de exposição correta. Abertura e velocidade, nesses equipamentos modernos, tudo isso é controlado, de novo, né, no corpo da máquina fotográfica. Mas vamos lá. Eu tenho várias formas, então, de encher esse copo. Essa função é uma função automática que a gente não usa, mas ela exemplifica bem. Olha, para a exposição correta, a máquina vê que se eu uso a abertura de F20, eu vou precisar de 2 segundos. Se eu vou usar uma abertura grande, 3,5, 4, vocês veem que o tempo de exposição ele acaba sendo muito menor. Então, na medida em que eu fecho o diafragma, eu preciso de mais tempo do obturador. E aí eu vou mostrar para vocês essa foto e vocês vão observar que essa foto foi feita com uma abertura de F22 com uma exposição de 1/125. Então, dentro desse conceito de que, olha, abro muito a torneira, preciso de menos tempo de obturador. Abro pouco a torneira, preciso de mais tempo de obturador. Eu consigo ter aqui
exposições que são equivalentes em termos de energia que consegue entrar na máquina, energia luminosa que consegue entrar na máquina. Então, uma abertura maior vai exigir um tempo significativamente menor de obturador. F11, 1 sobre 500. F16, 1 sobre 250. Em termos de energia que entra na máquina, todas esses diferentes arranjos, eles acabam sendo equivalentes. Só que o que é interessante? Será que essas exposições equivalentes elas vão me trazer fotos semelhantes? E a resposta é não. Na verdade, você vai ter um ponto que é muito importante, que é determinado por essa relação entre abertura e velocidade. E isso diz respeito ao foco. Então, na medida em que eu me disponho a fotografar um objeto, o que a gente busca? A gente busca com a máquina apertar o botão, seja no celular, seja numa máquina DSLR, apertar o botão e determinar onde está o objeto e tentar travar o foco nessa região, neste local em que o objeto está. Esta zona de foco, este ponto de foco, a gente vai chamar de plano focal. E uma característica da fotografia é que, na medida em que eu coloco o meu ponto de foco aqui neste plano, eu vou ter como consequência que uma região anterior a esse plano fique em foco e uma região posterior a este plano também fique em foco. Então, esta região entre as duas barras vermelhas, ela teoricamente fica em foco e ela é definida como sendo a profundidade de campo ou a profundidade de foco que eu obtenho dada uma determinada abertura. Vamos imaginar que eu estou fotografando o abecedário. Então, o meu objetivo aqui é o O, a letra O. Na medida em que eu coloco o foco na letra O, o que acontece? Eu vou observar que, a partir do M até o S, eu vou ser capaz de visualizar com clareza os objetos contidos nessa região, nessa profundidade de foco ou nessa região de profundidade de campo. Mas aquelas letras que estão anteriores a este plano focal e posteriores vão aparecer desfocadas. Ou seja, eu não vou ter a capacidade de distinguir com clareza esses objetos. 4 fotos dos mesmos objetos e a gente vê que há uma diferença muito grande entre a primeira foto em cima à esquerda com a quarta foto abaixo à direita. Nessa primeira foto eu vejo o focinho, mas aqui eu não vejo nada. Aqui eu já vejo focinho, vejo focinho, vejo focinho, vejo focinho e vejo focinho. O que houve de diferença aqui foi o fato de que esta foto, que tem um aspecto mais desfocado, foi conseguido utilizando-se uma abertura na lente bastante grande. Enquanto que esta foto, que é a foto mais interessante, se o nosso objetivo é ver todos os cachorrinhos aqui, ela foi obtida utilizando-se uma abertura bem pequena. Então a regra qual é? Quanto maior a abertura, menor a profundidade de campo, ou menor a profundidade de foco. Quanto menor a abertura, maior a profundidade de campo. Então, só para a gente sedimentar esse conceito, fica interessante observar essa foto. Quando eu uso uma abertura grande e eu coloco o foco no M agora, eu vou trazer como resultado é que L e N talvez fiquem em foco. Na medida em que eu fecho um pouco essa abertura, a tendência é que a gente vá ter uma quantidade de letras em foco numa quantidade muito maior. E se porventura eu uso a menor abertura possível, eu vou com isso estar garantindo a maior profundidade de campo. Eu tenho a possibilidade de
aqui distinguir uma escova, uma escova para limpeza pequena nesse primeiro campo, e aqui atrás eu tenho uma imagem que está bastante borrada, bastante desfocada. Essa foto, abertura grande, uma abertura de 2.8. Na medida em que eu vou fechando o meu diafragma, eu vou precisar de uma velocidade de obturador um pouquinho mais lenta, mas vocês veem que eu já começo a ter a noção daquilo que pode estar atrás dessa escova. E na medida em que eu vou fechando, vai tornando-se mais nítido a presença das outras escovas e taças na região mais posterior. F20, uma velocidade significativamente maior do obturador eu preciso agora, mas vocês vejam que eu aqui tenho já a possibilidade de identificar que lá atrás tem uma taça de borracha. Comparem então o que é visível nessa foto com uma abertura grande com aquilo que é visível nesta foto com uma abertura bastante pequena. Se o nosso objetivo na odontologia é fotografar para fazer diagnóstico, para fazer planejamento, é óbvio que o que me interessa não é um efeito desfocado artístico. O que me interessa é ter a possibilidade, numa foto como essa daqui, de ser capaz de identificar crista marginal de um lado com crista marginal mesial e crista marginal distal com clareza. Eu consigo isso usando o quê? Uma abertura pequena. No caso aqui, essa lente, que é a Canon, a macro 100mm, a menor abertura que existe é essa aqui de 32. Do lado esquerdo pode ter sua beleza, mas aquilo que me interessa é isso aqui. O que me interessa é ser capaz de enxergar os incisivos centrais e os dentes posteriores ao mesmo tempo. Isso me é útil para o diagnóstico. Essas imagens aqui do lado esquerdo, elas podem até ser bonitas, mas elas, na verdade, não têm grande utilidade. Essa foto é útil. E qual foi a combinação aqui? Uma abertura bem pequena. E eu estou sendo capaz de identificar molar e incisivo central. Todos esses dentes estão visíveis com grande clareza. A grande dica, quando eu vou fotografar numa vista frontal o arco do paciente e eu quero atingir essa maior profundidade, conseguindo visualizar a maior quantidade possível de dentes, é me valer dessa regrinha em que, a partir do plano de foco, eu tenho 1/3 da distância anterior e 2/3 da distância posterior a esse plano de foco, essas regiões elas vão estar em foco. Então, quando eu vou fazer essa fotografia, então eu quero que vocês imaginem que a gente está com a máquina fotográfica aqui por vestibular, e a gente define que o plano de foco está na altura dos caninos, eu vou conseguir com essa estratégia ter incisivos centrais e molares em foco. Diferente de eu colocar o plano de foco aqui nos incisivos centrais, porque aí eu vou ter uma dificuldade de colocar esses molares em foco. Tudo bem? Então, a profundidade de foco ela está determinada pela abertura que eu usei na máquina. Para que eu consiga ter vantagem e consiga abranger a maior quantidade de dentes possível numa vista vestibular em foco, eu vou me valer dessa regra, colocando o meu plano de foco na altura da distal dos caninos. Isso vai garantir que tanto centrais quanto molares apareçam em foco. Falamos de abertura, falamos de velocidade, cabe falar a respeito de sensibilidade ISO. Sensibilidade ISO era uma coisa muito comum na época em que a gente fotografava com película. E esse conceito de sensibilidade ISO, ele foi também adequado às câmeras digitais hoje em dia. Basicamente, quando a gente fala de sensibilidade ISO, a gente se refere ao tamanho do copo. Então, eu vou voltar ao exemplo do copo. Eu encho o copo d'água, eu tenho uma exposição correta. Se eu não tenho quantidade de luz suficiente para encher esse copo, o que eu posso fazer? Eu posso diminuir o tamanho do copo.
Na medida em que eu diminuo o tamanho do copo, eu preciso de menos água, eu preciso de menos energia luminosa para encher esse copo e com isso conseguir uma exposição correta. Então aqui vocês podem notar que o copo que eu chamo que é um copo grande, ele tem uma sensibilidade ISO com um valor pequeno. E aquele copo quase microscópico, ele vai ter uma sensibilidade ISO alta. Então isso aqui se chama puxar o ISO. Vocês veem aqui que diferentes exposições, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, vão produzir fotos com um aspecto distinto. Então, menos luz, luz em excesso, falta de luz, excesso de luz. E outra coisa que é patente quando você diminui o copo, faz com que essa exposição, a quantidade de energia seja muito pequena, é o fato de que a característica da foto ela começa a assumir esse aspecto de granuloso, um aspecto granuloso, um aspecto feio, um aspecto que acaba comprometendo a qualidade daquilo que você vai visualizar. Então, via de regra, quanto menor a sensibilidade ISO, maior a quantidade de luz que eu vou precisar e menor a granulosidade, menos eu vou afetar a qualidade da foto usando uma sensibilidade ISO baixa. E o oposto disso, quanto maior o ISO que eu estiver utilizando, menor a quantidade de luz, menor é o tamanho do copo que eu estou usando, só que o que eu ganho com isso, o que eu perco, é que a foto ela fica muito granulosa. Então, os artefatos eles acabam se acumulando na foto. O ISO tem uma importância relativa para a gente, na medida em que a gente trabalha com uma fonte de luz, que é o flash, e diferente daquilo que seria você fazer uma fotografia à noite, que você tem pouca iluminação e você poderia se valer de um equipamento fotográfico que apresentasse um valor ISO, a possibilidade de usar um valor ISO bastante alto. Em odontologia, isso não é uma coisa essencial para a gente. Tanto que vocês vão ver na tabela que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que o ISO a gente vai travar em 200, 400, 800, dependendo da qualidade do equipamento, e pronto. Não vai ser algo que a gente vai usar pensando na qualidade da imagem, mas sim pensando às vezes até em economizar pilha. Porque na medida em que eu uso, por exemplo, um ISO 800 ao invés de um ISO 400 ou 200, num equipamento como esse daqui, que é uma câmera fotográfica de melhor qualidade, eu vou acabar precisando de menos energia do flash. Então, maior o ISO, menor a quantidade de luz e mais eu economizo no flash. Agora, se eu tiver de posse de um equipamento mais simples, aí o conveniente é você usar ISO 100 ou ISO 200 e você vai gastar um pouco mais com a pilha do flash, gastando energia. E aqui eu falo gastar não é no sentido de ser mão de vaca ou sovina, é só pela conveniência de você demorar mais tempo para ter que remover pilha daqui, colocar para carregar ou comprar outras pilhas. Isso é um processo que é a parte chata da fotografia. Então, resumindo, vamos propor aqui uma tabela com a configuração, que é uma configuração interessante para a grande maioria dos equipamentos fotográficos DSLR. Vocês veem que isso vai ficar agora à disposição de vocês. A gente sempre vai utilizar o modo que é o modo manual. A velocidade ela fica entre 1.125 e 1.200. A sensibilidade ISO, se eu estou usando uma câmera cropada, aquela que eu falei na primeira parte que é a câmera mais econômica, é justamente porque ela tem um sensor menor, então ela é chamada de câmera cropada. O conveniente é que a gente não puxe o ISO além de 400. Se eu estiver usando uma câmera, um corpo full frame, que foi o que eu mostrei agora há pouco aí, que é um equipamento muito mais caro,
você vai poder utilizar uma ISO 800 sem perder em qualidade. Aquela granulosidade ela não fica muito patente. Nos corpos mais simples, mais baratos, essa granulosidade com o ISO de 800 ela já começa a ser algo que incomoda. Então a gente vai limitar isso entre 100 a 400. E todos esses outros comandos são comandos que a gente ajusta uma vez e acabou. Que a gente não vai mexer. A gente vai se preocupar com abertura, com velocidade e com a sensibilidade ISO. Então tá aí. O flash está na função automática, ETTL. E aqui esse é o exemplo nessa máquina, uma Canon 6D, de como você faz a alteração da velocidade. Então eu estou mexendo um dial aqui em cima e essa velocidade está mudando. Outro dial aqui embaixo e a gente movimenta e consegue alterar a abertura. E assim você faz o ajuste no corpo da máquina de tudo aquilo que você precisa para conseguir fazer os ajustes. Para arrematar, é importante colocar para vocês que o fator que é primordial está muito relacionado à distância da fonte de luz do objeto. Então, na medida em que eu estou próximo do objeto, na medida em que eu estou muito próximo do objeto, é óbvio que esse flash ele adquire uma intensidade maior. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma foto que está quase estourada, que está sobreexposta. Na medida em que eu posso me afastar um pouquinho, eu vou pegar uma quantidade maior de dentes. Então, olha, vamos imaginar que a gente travou aqui uma exposição de 22. F22 com abertura de 1/200 com ISO 200. Tudo bem? E as 3 fotos foram tiradas com essa mesma configuração. Na medida em que eu estou mais perto da paciente, eu tenho a foto com uma sobreexposição. No meio, exposição correta. Mais afastado, uma subexposição. Então, aquilo que é difícil, mas aquilo que vocês têm que saber, que é a única coisa com a qual vocês têm que se preocupar no momento de fotografar, na medida em que eu estou mais perto do paciente, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma abertura menor. Na medida em que eu estou mais afastado do paciente, eu vou usar uma abertura maior. Tudo bem? Então, fotorretrato, ou seja, aquela foto em que eu estou pegando todo o rosto do paciente. A gente vai variar essa abertura entre 11, 13 e eventualmente pode chegar a 8. Agora, se eventualmente eu estou fazendo uma foto intraoral, eu vou variar essa abertura entre 22 e 32. E tanto velocidade quanto sensibilidade ISO ficam congeladas. Então, essa é a parte interessante da foto em odontologia. A gente vai ter várias possibilidades, vários arranjos para controlar a quantidade de luz. Agora, o que é interessante? O interessante é simplificar. E a ideia de simplificar tem a ver com o fato de que eu fotografo e eu tenho a possibilidade de identificar se a foto ficou subexposta ou sobreexposta de imediato. Eu não tenho que revelar filme. Eu vou ver isso na tela da minha máquina fotográfica. Na medida em que eu tenho subexposição, eu vou abrir o diafragma. Eu vou utilizar uma abertura maior. Na medida em que essa foto ficar estourada, que eu tiver uma sobreexposição, eu vou fechar esse diafragma. Então eu vou permitir uma quantidade menor de ingresso de luz. E isso vai garantir que eu tenha uma exposição correta. Então, como última mensagem, o que é importante? É que nós pensemos que, apesar de todas as possibilidades de ajuste que nós temos com esses equipamentos, o que nos importa é travar um valor de velocidade adequado para que, na respiração, a máquina não trema. Simples. Uma sensibilidade ISO que vai ser adequada àquilo que você quer de economizar de pilha ou não, e respeitando a qualidade do teu equipamento fotográfico. Equipamentos mais sofisticados vão possibilitar o uso de um ISO muito maior. Se você está utilizando um corpo mais simples, o ideal é que a gente não saia disso entre 100 e 400. Quanto menor o ISO, menor a granulosidade, melhor a qualidade da foto. Então, a única coisa que nos resta fazer é fotografar, olhar. Ficou a exposição correta? Beleza. Não ficou correta?
Se eventualmente eu tenho uma subexposição, eu vou fazer com que essa abertura fique maior. Vou mexer no diafragma. Então está 22, eu passo para 16, por exemplo. Ou se eventualmente eu estou fotografando a 22 e a foto ficou estourada, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir essa abertura, passo ela para 32, por exemplo. E assim, nessas tentativas e erro, esse processo de ajustar a exposição utilizando apenas a abertura vai se tornar algo extremamente automático e que vai fazer com que vocês tenham uma condição de trabalho bastante facilitada. Bom, a ideia por hoje era apresentar esses conceitos, apresentar essas ideias. Então, nossos canais de contato estão aí e eu espero que esse vídeo possa ser útil para que vocês, aqueles que não tiveram contato com a fotografia da odontologia, possam começar a brincar de fotografar. E a foto boa é aquela que a gente eventualmente tirou 3, 4, 5, 6 fotos do mesmo momento. E o que é interessante, né? Apesar da gente sempre estar fazendo isso, o interessante é sempre fotografar 2, 3, 4, 5 vezes, porque sabe que em 3 ou 4 situações a foto não vai ficar legal. Então é sempre bom ter uma reserva para que a gente garanta, em especial naquelas situações em que você não consegue voltar atrás na realização de um procedimento clínico, que você garanta um adequado registro do procedimento. Obrigado e um abraço.